Muito bem, nós começamos com o potencial, definimos o potencial a partir da diferença de energia, tá certo? Mostramos, né, que o campo elétrico é conservativo, ou seja, a diferença de potencial independe do caminho que você fez para ir do ponto inicial até o ponto final, e a partir disso, tá certo? Tendo definido o potencial, não é? Nós calculamos de algumas distribuições específicas, a carro, de polo, a linha e o disco. Agora nós vamos ver qual é a relação entre, não é? Como é que eu posso, entendo o potencial, não é? Obter o campo elétrico, tá? Então vamos começar com o seguinte, tá certo? Né? Aqui o que nós estamos interessados, portanto, é no cálculo do campo elétrico. Muito bem. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma configuração de superfícies, essas superfícies aqui são superfícies, tá? Nós já vimos, né, o que são superfícies equipotenciais, tá certo? Superfícies equipotenciais, né, são aquelas regiões onde o potencial tem o mesmo valor. Lembrando, mais uma vez, eu insisti nisso, né, com essa analogia que a gente fez com a energia potencial na mecânica, né? Na mecânica a gente diz o seguinte, eu supus, por exemplo, né, que o solo, tá certo? Ele tem energia potencial igual a zero, né? Então, naqueles problemas mais simples de mecânica, tá certo? Se eu tenho um ponto a uma altura h, né, a energia potencial nós dizemos é mgh, porque eu estou supondo que o solo é zero, isso é o arbítrio disso, tá certo? Então, qualquer ponto a uma altura h tem a mesma energia potencial. Então, os pontos, né, o plano definido pelos pontos que estão a altura h, no caso da mecânica, tá certo? Me dá uma superfície equipotencial. Então, o trabalho que eu realizo para andar sobre uma superfície, ele é nulo. Lembra que o campo gravitacional é perpendicular, né? Ele é perpendicular à superfície. Então, eu tenho aqui um conjunto de superfícies equipotenciais e eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, né? Eu vou chamar essa superfície aqui, ó. Eu vou chamar essa superfície aqui de SI e vou chamar essa superfície aqui de SI, F. Eu vou sair da superfície I e ir até a superfície S. Mas onde é que está o ponto I e onde é que está o ponto F? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um caminho aqui, tá certo? Eu vou definir um caminho aqui que eu vou chamar esse caminho aqui, S é a direção, então, que eu saio, tá certo? Eu vou sair nessa direção, o meu ponto I está aqui, o meu ponto F está aqui. Olha só, eu poderia escolher qualquer ponto I e qualquer ponto F. Eu escolhi um ponto desse jeito aqui, tá certo? Nessa direção aqui. Muito bem, eu sei que em relação à superfície equipotencial, o meu campo elétrico, tá certo? Vamos lembrando, o campo elétrico, ele é sempre perpendicular à superfície, tá certo? Ele é sempre perpendicular à superfície em qualquer ponto, né, que eu achar nessa superfície. Então, se eu pegar, tá certo? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, eu vou pegar agora aqui um elemento ds, que é um elemento desse caminho, e suponha que o meu campo elétrico está aqui, formando um ângulo θ, tá? Ele forma um ângulo θ com esse meu ds. Vamos aumentar aquilo ali um pouquinho, eu tenho o campo elétrico aqui e tenho o meu ds aqui. Aquele caminho ds que eu escolhi, ele é um caminho genérico, né? Lembra que isso não tem importância, tá certo? Muito bem, se eu faço isso aqui, eu posso escrever o seguinte, tá? Eu tenho uma carga que é zero, que saiu deste ponto e veio até esse, neste caminho aqui que eu escolhi. E eu posso então dizer que o meu trabalho para fazer, né, esse caminho vai ser menos que zero. Lembra que nós definimos o potencial desse jeito aqui. Olha, esse trabalho aqui, nós sabemos, tá certo? O trabalho realizado pelo campo, ele nada mais é do que F escalar ds. Essa é a definição de trabalho. Se eu pegar Q0 e dividir ambos os lados por Q0, eu posso dizer que menos dV é igual a F escalar ds, né? Que vai me dar então, tá certo? Se eu dividir ambos os lados, eu vou ter então
Pegando aqui, eu tenho E escalar ds, que vai me dar, então, E vezes ds cosseno de θ. Tá? Ora, isso aqui é igual a menos dv. Então, eu posso escrever a partir disso aqui, né? A partir disso aqui, eu posso escrever, então, que a minha diferencial, tá certo? Essa diferencial aqui, eu posso escrever como sendo, né, E cosseno θ é igual a menos dv sobre ds. Tá? Ora, essa aqui é a componente do campo, tá certo? Veja só, essa é a componente do campo na direção de ds, na direção S, tá certo? Essa é a componente do campo na direção S, tá certo? Isso aqui eu posso dizer que é o meu vetor, é a minha componente ES do campo na direção S, e eu posso dizer, portanto, que o meu campo nessa direção S ele é igual a menos a derivada parcial, né, de V em relação a S. Tá? Tranquilo isso aqui? Né? Então, agora, se eu tiver um problema, tá certo? Em 3 dimensões, agora supõe o seguinte, eu tenho um espaço, tá certo? Eu tenho meu potencial no espaço, um ponto, né? Supõe agora que eu estou num ponto aqui que tem coordenadas, né? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui com coordenadas x, y e z. Esse é o meu ponto, eu tenho potencial aqui nesse ponto x, y, z. Eu posso daqui afirmar que a minha componente x vai ser igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. A minha componente y é menos a derivada parcial em relação a y. E a minha componente z vai ser igual a menos a derivada parcial em relação a z. E daqui, né? Daqui eu posso então afirmar, tá certo? Vocês vão ver mais adiante, né? Essa expressão nós vamos colocá-la agora. Vocês vão ver essa expressão mais adiante aí, né? Nos cursos tanto de cálculo quanto de física, né? Que o meu campo pode ser escrito, portanto, como sendo o gradiente do potencial. Tá certo? Então essa é a relação entre o campo elétrico e o potencial. Primeiro eu calculei o potencial a partir do campo elétrico, dado o campo elétrico eu calculo o potencial. O que eu fiz agora foi, dado o potencial, eu calculei o campo elétrico. Tá? Vamos ver um exemplo bem simples, que é o exemplo do disco. Tá certo? Vamos ver aqui o exemplo do disco, tá? Que nós já acabamos de discutir, né? Vamos voltar então ao disco, que nós tínhamos o seguinte, nós acabamos de fazer, né, um disco, eu tenho um disco, tá certo? Né? Eu tenho esse disco aqui e eu calculei o potencial no ponto P, que está a uma distância Z do centro do disco. E eu acabei de dizer que esse meu potencial, naquele ponto P, a uma distância Z, era igual a sigma sobre 2ε0, tá? Z2 mais R2, onde R é o raio do disco, tá? Elevado a meio, menos Z. Muito bem, o que eu quero agora é calcular o campo elétrico nesse ponto P aqui. Lembra, nós fizemos isso, como é que nós fizemos isso? Nós pegamos um anel, no caso do campo elétrico, pegamos um anel, calculamos nesse anel uma carga elementar, calculamos o E, depois fizemos a soma daqueles campos elementares e integramos tanto no anel quanto até o raio, tá? Então eu vou escrever agora eu vou usar outra abordagem, que é escrever o meu campo como sendo dv, a derivada parcial, né, em relação a z, tá certo? Se eu fizer isso aqui, eu tenho então, menos sigma sobre 2ε0 é constante, eu posso pular para fora, derivada parcial em relação a z de z2 mais r2 elevado a meio menos z. Ao fazer essa derivada, tá certo? Essa é uma derivada bastante simples, né? Isso aqui vai me dar igual a sigma sobre 2ε0, tá? 1 menos
Z sobre Z2 mais R2 elevado a 1/2. Muito bem, não é? O que a gente viu aqui? A gente viu, tá certo? Só para ficar claro, essa aqui é a componente Z, tá certo? Essa é a componente Z do meu campo, ou seja, você vai perguntar o seguinte: bom, eu sei que nessa configuração, a única componente que eu tenho é a componente Z. Nós mostramos por razões de simetria na parte anterior, quando eu estava estudando campo elétrico, que o campo só tem componente na direção Z. Tá? Então isso aqui nós vamos mostrando, tá certo? Mas numa outra configuração, tá certo? Numa outra configuração, eu poderia ter outras componentes, tá? Então é importante ter clareza disso, né? Aqui eu sei que a minha única componente, tá certo? A minha única componente é a componente Z do campo, mas esse procedimento aqui, não é? Ele não me revelou se houvesse outras componentes. É claro que aí eu teria que derivar em relação às outras coordenadas desse meu sistema de coordenadas. Tá? Bom, vocês veem aqui, né, que é bem simples. Tá? Lembrando, né, que o meu campo, se eu quisesse escrever, né, na sua forma mais, né, o meu campo nesse caso aqui seria igual a EZ vezes unitário na direção K. O campo continua sendo, aqui eu calculei uma componente do campo, tá? O campo continua sendo uma grandeza vetorial. Tá? Muito bem. Para encerrar esse capítulo, tá certo? Para encerrar esse capítulo, não é? Nós vamos discutir, tá certo? Nós vamos discutir, não é? O potencial e os condutores, tá certo? Né? Vamos lembrar o seguinte: nós mostramos, no caso do campo elétrico, nós mostramos que se eu tenho um condutor, não é? Uma superfície condutora, tá? O campo elétrico era perpendicular à superfície em qualquer ponto, tá certo? Né? Isso para garantir que não haja movimento de cargas, as cargas livres estão na superfície, o potencial, o campo elétrico é perpendicular à superfície em qualquer ponto. Tá? Isso nós já vimos lá, né? E vimos que o campo elétrico dentro do condutor, dentro dessa superfície, seja sólida ou seja um vazio, né? O campo elétrico dentro da superfície condutora é nulo. Então vamos lembrar, o campo elétrico dentro da superfície condutora é nulo, as cargas estão todas na superfície, tá certo? E o meu campo elétrico na superfície é perpendicular à superfície em qualquer ponto considerado. Lembra disso, né? Então vamos ver agora o que acontece, né, com o potencial em relação a um condutor. Vamos lembrar então dessas três questões. Eu tenho uma superfície condutora fechada, não é? Eu tenho um campo elétrico aqui dentro, é igual a zero. Tá? Nós estamos trabalhando com condutores, tá certo? Né? Eu tenho então o campo elétrico igual a zero, e eu sei também que se eu tenho excesso de cargas, o meu campo elétrico aqui na superfície ele vai ser perpendicular à superfície em qualquer ponto que eu considerar. Tá? Muito bem. Suponha agora que eu vou fazer o seguinte: eu vou sair de um ponto I, e vou até um ponto F aqui dentro. Tá? O caminho, né, lembra, como eu tenho um campo conservativo, o caminho não tem nenhuma importância. Vou fazer esse caminho aqui, poderia fazer qualquer outro caminho, que isso não é importante. Né? Então, se eu faço isso aqui, né, eu posso escrever que a minha diferença de potencial, vamos voltar à fórmula tradicional. A minha diferença de potencial, VI menos VF menos VI, vai ser a integral de E, não é? Escalar ds, onde ds, nesse caso aqui, é o caminho que eu faço para ir até aquele ponto ali de EDF. Ora, mas o meu campo dentro do condutor é zero para qualquer ponto do condutor. Então isso aqui é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, eu posso afirmar que dentro do condutor, tá certo? Dentro do condutor, eu estou com uma região equipotencial. O potencial dentro do condutor é igual para todos os pontos dentro do condutor. Tá certo? Né? Mais do que isso,
tá certo? Mais do que isso, né, de novo, eu posso, não só dentro do condutor, eu ter uma região equipotencial, como a superfície do condutor, tá certo? A superfície do condutor, né? A superfície do condutor, ela é uma superfície equipotencial. Muito bem. Com base nisso aqui, eu posso responder a uma primeira pergunta, que é o seguinte: você está num dia de chuva, está caindo raio, tá certo? Você tem uma árvore e um carro. Para onde você vai? Muito bem, você vai pegando o carro. Por quê? Dentro do carro, tá certo? Você está numa superfície equipotencial. Você não pode levar choque dentro do carro. Tá? Aí você fala, mas se um raio cair em cima do carro, continua dentro do carro? Não sai não, porque é o seguinte: a superfície, se ela ficar carregada, você tem um campo elétrico aqui, mas não tem campo elétrico aqui dentro. Então, se por acaso você for um sujeito, né, azarado, for uma moça azarada, e aí cai um raio em cima do carro, tá certo? Você não pode fazer botar a mão na porta do carro e botar o pé no chão, porque aí você fecha um circuito e aí você vira o condutor para essa carga em excesso que está na superfície do carro. Lembra lá no começo, quando eu discuti carga elétrica, eu falei no posto de gasolina, o que o cara faz? Né? O sujeito que vai desembarcar a gasolina, na hora que ele chega no posto, ele liga o carro até o chão do posto, tem um ponto já que a gente chama de aterramento, para que a carga em excesso, né, ela se disperse e eu não tenho a diferença de potencial, porque aqui é uma superfície equipotencial, mas pode haver uma diferença de potencial entre essa superfície e a Terra. Então, se você tiver um campo, tá certo? E um carro e uma árvore, você corre para dentro do carro. Nunca para a árvore. Tá? Por quê? Né? Porque nós vamos ver mais adiante, dentro dos nossos exercícios, tá certo? Né? Que quanto mais pontuda for uma superfície, tá certo? Quanto mais pontuda for uma superfície, maior o campo elétrico próximo a essa superfície. Tá? Isso é conhecido como o poder das pontas, né? E é por causa disso que os para-raios têm uma forma pontiaguda. Tudo bem? Então tá. Então com isso nós vimos, né, essa parte de potencial, e com essa parte de potencial vista, agora nós podemos passar, né, para o último tópico da parte de eletrostática, que é sobre capacitores. Tá? A gente se vê. Até já.